Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje vamos falar de opções não hormonais para os sintomas do climatério e da menopausa. Se você já está me ouvindo há algum tempo, sabe bem da minha posição sobre terapia hormonal. Mas também entendo que algumas mulheres realmente não podem ou não desejam fazer uso de hormônios. Então, hoje eu vou falar de ervas e suplementos que podem ajudar a aliviar os sintomas. Eu vou te ensinar a escolher entre as opções existentes para o seu caso em particular, para que quando você escutar alguém dizer essa erva é boa ou aquele suplemento funciona, você saiba se funciona no seu caso. No episódio passado, eu falei de ervas adaptogênicas e ele será complementar ao episódio de hoje. Sim, eu vou falar sobre opções não hormonais, mas para aquelas mulheres que foram ditas que não podem, eu sugiro uma análise consciente de riscos e benefícios. Porque existe muito medo baseado em pesquisas antigas que já não se aplicam mais para as formas de hormônios disponíveis hoje e também, mesmo nos hormônios usados no passado, esses riscos foram um pouco mal interpretados. Eu ainda vou falar sobre o WHI, Women's Health Initiative, que foi o estudo que detonou esse medo de câncer de mama num episódio futuro. Mas eu não quero ser negligente e dizer que não existe risco nenhum. Qualquer remédio, suplemento ou intervenção sempre trará riscos potenciais que devem ser avaliados em relação ao benefício potencial. Todos sabemos que existem riscos de andar de avião. Mas ao comprar uma passagem aérea, você acredita que os benefícios de voar até o seu destino valem a pena o potencial risco de um acidente aéreo. Então, ao dizer não a uma terapia hormonal, assegure-se que está informada sobre os riscos reais e não tomando decisões baseadas em fantasmas criados com base em um medo não fundamentado. Falo disso em episódios passados e vou entrar no detalhe quando eu explicar os resultados do estudo do WHI no futuro. Hoje eu vou falar de opções que têm evidências científicas sólidas. Algumas outras opções que são tradicionalmente usadas e, apesar de não terem a mesma qualidade de evidência científica, podem sim trazer resultados. É claro que a gente gostaria de ter certezas, mas estudos são caros, difíceis de fazer e exige interesse da comunidade científica e de quem paga por esses estudos. E como saúde da mulher, especialmente de mulher na menopausa, não preenche muitos desses requisitos, a literatura científica de qualidade ainda fica muito a desejar. E é por isso que às vezes a resposta, mas isso funciona mesmo? Infelizmente, não sabemos com certeza nem se funciona, nem dos efeitos colaterais e nem das possíveis interações medicamentosas dos suplementos. Por isso, nem sempre escolher por opções mais naturais será necessariamente mais seguro. Tem um ditado em inglês que fala: eu prefiro ficar com o diabo que eu conheço. Por isso, hoje eu vou falar das opções das quais temos mais informações sobre os efeitos esperados e colaterais. Uma pergunta que sempre surge quando eu começo a falar sobre tratamento para menopausa é: mas menopausa não é um processo natural? Sim, é. O que não quer dizer que não possamos dar uma forcinha para que as mulheres possam se sentir melhor. Declínio cognitivo é um processo natural.
Arteriosclerose é um processo natural. Sarcopenia é um processo natural. Nem por isso cruzamos os braços sem fazer nada, né? Cada qual com a sua experiência. Existem aquelas que passam maravilhosamente bem pela transição? Ouvi falar que sim, mas pessoalmente ainda não conheci esse unicórnio. Tampouco vejo alguma existência moralmente superior em quem não precisa de ajuda nenhuma. Ou seja, bora deixar o julgamento de lado e buscar opções que funcionem para você. E cada mulher é única na sua experiência. Um comentário que eu recebi no Instagram da Letícia Costa, que eu adorei, ela falou, como se houvesse um ser humano padrão. Né? Pois é, não existe não. Há não muitos anos atrás, as mulheres morriam praticamente na entrada da menopausa. A expectativa de vida de uma mulher em 1900 era de 46 anos. Em 1928 era de 56 anos. E em 1980 era 70 anos. Hoje, em 2023, é de 81 anos. Então, colocando as coisas em perspectiva, hoje, na mesma idade que as mulheres estariam morrendo em 1900, as mulheres estão no auge da carreira, criando filhos, cuidando dos pais, se casando de novo e lidando com um louco mundo que exige muito dos seus hormônios. Então, para quem me fala que menopausa é um processo natural e por isso quem usa hormônios estaria errada ou na contramão, eu diria que se você quer viver naturalmente a menopausa, então é preciso viver em um mundo naturalmente compatível com essa naturalidade. Mas a maioria das mulheres que eu vejo estão praticamente à beira de um ataque de nervos, tentando sobreviver o dia a dia ou matando um leão por dia. Tá bem, tô mega dramática. Mas o que eu quero dizer é que a existência na selva urbana, com as expectativas da vida moderna, com a comida moderna, oriunda de um solo pobre de nutrientes, cheio de pesticida, corante, poluição no ar e a toxicidade do nosso meio ambiente quase que torna essa existência natural impossível para a maioria. E é por isso que você pode estar fazendo tudo certo e ainda sentir dores no corpo que tornam quase impossível realizar seus exercícios. Ou ondas de calor persistentes e suores noturnos que atrapalham tanto o seu sono e a sua vida que você mal consegue preparar a refeição adequada no dia a dia. Por isso é importante entender sobre várias terapias que podem ajudar o seu corpo a ultrapassar esse período de transição e não existe nada de errado em precisar de ajuda externa para isso, tanto hormonal como opções não hormonais. Mesmo que você esteja passando pela transição da menopausa de maneira bastante tranquila, ainda assim pode se beneficiar de certos adaptógenos, que são plantas que podem aumentar a resistência do seu corpo ao estresse, como falamos no episódio passado. E talvez precise sim também uma maior atenção na sua alimentação e rotina diária. Não necessariamente hormônios, mas se você quiser ficar realmente bem, talvez precise fazer algumas coisas diferentes. O objetivo desse podcast é te ajudar a compreender as suas opções, para que você possa ter conversas informadas com a sua médica sobre quais intervenções, se houver indicação, poderiam ser adequadas para você. Eu já começo falando que sempre que optamos por uma opção mais natural, estou falando isso entre aspas, precisamos colocar as nossas expectativas no lugar. Muitas vezes escolhemos algo não farmacológico por diversos motivos, mas criamos a expectativa de que esse algo irá funcionar exatamente como a droga iria. E desculpe a desilusão. Nem sempre isso será possível, o que não quer dizer não ser a escolha adequada.
E também precisamos ter consciência de que não existe nenhuma pílula mágica. Os maiores benefícios serão oriundos do seu estilo de vida. Mas se você não tiver energia para colocar esse estilo de vida no lugar, alguns suplementos ou hormônios podem te ajudar no seu conjunto das ações. Eu, por exemplo, evito o uso de qualquer medicamento a menos que seja extremamente necessário. O que significa que possivelmente eu aturo mais dores e desconfortos do que alguém que toma analgésicos. Eu jamais uso remédios para baixar a febre, o que significa que quando eu caio eu fico lá, queimando, mas confio que essa é a resposta necessária para lidar com o vírus, mas eu tenho consciência de que nada no mundo natural vai me fazer sentir como um Tilenol faria. Mas essa é a escolha que eu fiz e eu fico ali de 3 em 3 horas tomando homeopatia e curtindo a doença. Ou demorando 3 meses para eliminar um parasita com nutracêuticos, ao invés de tomar um antibiótico por 1 semana. Controlo meu estresse com meditação, a minha glicose com a alimentação e tenho sim uma rotina social espartana. Priorizo o sono acima de tudo, além de uma dose altíssima de exercícios. E por que dessas escolhas? Porque eu acredito que o risco-benefício de usar droga para o que eu posso fazer com o estilo de vida não vale a pena para mim. Mas isso quer dizer que se eu for fazer uma cirurgia ou um procedimento dentário, eu não vá tomar anestesia ou usar antibiótico? É claro que eu vou. Da mesma forma que eu tomo hormônios para menopausa, porque eu acho que os benefícios são maiores que os potenciais riscos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não quero criar falsas expectativas. Não existe nada no mundo natural que irá funcionar tão bem ou tão rápido para um fogacho que estradiol. Não existe nenhuma erva que vai amortecer a sarcopenia como estradiol. E por melhor que funcionem as ervas e os adaptógenos para o humor, nada se compara com a terapia hormonal. E na vagina, então, nada vai chegar nem de longe. Mas algumas mulheres não toleram. E aí, fazer o quê? Sim, buscar alternativas. Mas, de novo, expectativas realistas no alcance dessas alternativas, porque o que você vai fazer no dia a dia terá ainda mais peso. Assim como às vezes precisamos esquecer também o bioidêntico. Sim, ele é melhor, ele é mais seguro, mas e no caso de quem realmente não tolera a progesterona micronizada? Partir para a opção sintética. Retirar o estigma de fracasso ou de superioridade moral sobre terapias escolhidas é importante. A terapia hormonal continua a ser o tratamento padrão ouro para a qualidade de vida e sintomas da menopausa, ponto final. Nada no mundo alternativo irá melhorar os sintomas e, ao mesmo tempo, ter como efeito colateral a melhora na sua saúde metabólica, osteoporose e redução do declínio cognitivo nas mulheres na menopausa, como os hormônios. O que não é difícil de entender, porque os sintomas da menopausa são uma consequência do declínio desses hormônios. Quando usamos ervas ou alternativas, estamos tentando dar uma força a sistemas específicos do corpo para lidar com o declínio hormonal indiretamente. Então, quando optamos por tratamentos não hormonais, precisamos estar cientes que esses tratamentos também não possuem os dados de longevidade que a terapia hormonal possui. Os estudos que queremos ver, como por exemplo, riscos reais das mulheres na pós-menopausa ou terapias alternativas às mulheres com histórico de câncer de mama, eles praticamente não existem para a maioria dos agentes naturais. A duração dos estudos existentes também não capta a recorrência de câncer do mama, por exemplo. Ou seja, existe muito medo infundado, mas também a gente tem uma escassez de certeza nas alternativas também. Olha só, eu não quero ser mal compreendida. Eu não estou dizendo que as alternativas naturais são ruins.
A melhor intervenção, como eu já falei, vai ser o seu estilo de vida, sua boa alimentação, bons pensamentos, bom sono, etc. Mas quando estamos usando suplementos alternativos, não podemos ter a expectativa de que vai ter a mesma magnitude de efeito do que a terapia hormonal. É isso que eu estou querendo dizer e não querendo dizer que não funciona ou que não seja uma boa opção. Mas eu não sou vendedora de ilusão. Eu acho que com expectativas realistas do alcance de cada coisa, a nossa frustração diminui e a sensação de sucesso também. Então, bora entrar nas alternativas que eu encontrei nos estudos mais robustos, as que eu uso na clínica e foram escolhidas de acordo com as evidências científicas de qualidade. Será que existem outros? Talvez. Mas como eu já falei, existem pouca evidência sobre vários deles, o que não quer dizer que não funcionem. Nós simplesmente não temos como afirmar com segurança sobre o seu real efeito e efeitos colaterais, e por isso eu estou ficando nos mais estudados. O que não quer dizer que o tratamento que a sua médica atual te passou não seja bom. Por mais profunda que eu tente ser, é impossível falar de todas as opções possíveis para o caso específico de cada mulher. E é por isso que trabalhar com um profissional qualificado é sempre importante. Mas como eu também já falei muito aqui, eu quero que você tenha informação, porque se a gente quer resposta melhor, precisamos aprender a fazer perguntas melhores. Na minha experiência, a maioria das mulheres só se preocupa com menopausa quando sentem fogacho, ganho de peso, insônia ou depressão. Mas como já vimos nos podcasts anteriores, a menopausa afeta muito mais do que isso. Por isso, quando eu trabalho com mulheres, eu quero que elas aprendam a monitorar muito mais do que calores e humores, para poder entender o que está acontecendo com elas, o que usar e quando. Então, a gente tem que monitorar a artrite, as dores e qualquer alteração que comece a acontecer durante essa transição, assim como o humor e os sintomas cognitivos. E também fazer perguntas sobre outras áreas da saúde que não andam bem desde que a transição da menopausa começou. Então, a gente começa a monitorar sintomas que antes eram cíclicos. Por exemplo, coisas como enxaquecas, que agora são super consistentes e começaram a aparecer com mais gravidade, mas também de forma mais aleatória ao longo do mês. Enquanto antes talvez fosse só uma TPM. Muitas outras condições crônicas de saúde também podem ser agravadas ou amplificadas com a transição. Certamente queremos fazer uma triagem disso também. Você já teve alguma doença autoimune? Você já foi diagnosticada com lúpus? Como é que está o manejo e o controle dos sintomas relacionados a uma doença autoimune que você já tinha colocado em remissão, mas agora começaram a pipocar? Além disso, é legal começar a observar: houve aumento no uso de medicamento em geral, como analgésico, ou outros medicamentos que agora você sinta mais necessidade de usar, tipo aumento de uso de antiácido, ou laxante, ou anti-inflamatórios, analgésicos, ou de repente a gente não vive mais sem salompa, ou teve um aumento na experiência de alergia sazonal. A gente quer investigar um conjunto de fatores e não ficar de novo na caricatura, calores, mau-humores. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que outras coisas ainda acontecem e não podemos simplesmente culpar a menopausa por tudo. Eu aqui estou pensando especificamente em algo como hipotiroidismo, que pode se manifestar como ansiedade, sudorese, palpitação e insônia. E aí parecer muito com os sintomas da menopausa, mas obviamente é completamente independente e se não for tratado, você pode tomar todas as ervas do mundo e vai continuar mal. E existem também outras condições ainda mais sinistras que costumam aparecer na época da menopausa e que podem influenciar sintomas vasomotores e sono. Eu aqui agora estaria pensando em coisas mais específicas, como certos tipos de câncer, especialmente os de sangue, que têm sintomas muito semelhantes como os primeiros sintomas. E por isso a gente quer ter certeza de que a gente está sendo correto ao chamar de menopausa e não descartar algo que pode ser um pouco mais grave ou preocupante.
Ou pode ser algo muito simples. Por exemplo, os sintomas de deficiência de ferro vão influenciar o sono, o humor, a cognição e a energia. Mas, se você não está monitorando isso, pode achar que é menopausa. E por isso, então, é importante avaliar cada um desses sintomas com cuidado. Curiosamente, os distúrbios de sono da perimenopausa e na menopausa são independentes dos sintomas vasomotores. Mas muitas vezes a gente culpa as ondas de calor pelo sono insatisfatório, mas ele pode ter outros motivos. E o mesmo vale para o humor. Muitas vezes a gente culpa o mau humor e a baixa energia pelo fato de que as mulheres não conseguem dormir. Mas, na realidade, eles são independentes umas das outras e, portanto, eles não vão vir necessariamente ao mesmo tempo. As mulheres terão uma mudança no seu humor, mesmo que durmam bem. E o sono insatisfatório não é o único indicador para explicar o mau humor. E, super importante, como medir progresso? A gente precisa evitar o tudo ou nada e olhar melhoras num espectro. Muitas vezes as minhas meninas reclamam: mas eu ainda estou tendo calor noturno, a minha reposição não funcionou. Ou esse adaptógeno não está funcionando. Mas quando a gente para analisar, antes ela tinha fogacho 5 vezes na semana e calor noturno outras 4. Agora ela tem 1 vez por mês nos dias que bebe vinho. Mas se a gente não monitora e só presta atenção no dia ruim, a gente não sabe do progresso. E outra realidade para administrar é que a menopausa não acaba. Esse é o estado dos seus hormônios para o resto das suas vidas. Não tem linha de chegada não, gata. E como é que é, então, que eu traço meta para saber se o tratamento está funcionando? Eu divido. Curto prazo, eu quero ver melhoria de sintomas. Médio prazo, a gente quer ver melhora no estilo de vida, na nutrição, na composição corporal. E as nossas metas de longo prazo são prevenir osteoporose, declínio cognitivo e a síndrome metabólica ou doenças cardiovasculares. Então, quando você está começando a trabalhar, a gente tem que olhar o progresso sobre essa lente e ter paciência. Não é só tapar o sol com a peneira. O jogo é de longo prazo. E você vai ver umas coisas em 3, outras em 6 e outras só a partir de 1 ano. E lembra, é sim, 2 passinhos para frente, aparece uma coisa nova, 1 passinho para trás. Isso não quer dizer que a sua terapia não está funcionando. Então vamos logo entrar no que você quer ouvir da terapia não hormonal. Lembrando de novo, como a gente não vai estar dando hormônio diretamente, a gente não vai ter como colher os benefícios colaterais. O que isso quer dizer? Alguns suplementos você pode reparar que vai ter uma melhoria nas ondas de calor, mas não vai ter qualquer melhoria na sua saúde sexual. Um bom exemplo disso seria um antidepressivo. Sim, eles podem ajudar nos fogachos, mas eles pioram, em geral, a sua saúde sexual. Os antidepressivos também tendem a piorar a composição corporal e o controle de peso, coisas que são preservadas ou melhoradas com o uso do estradiol. Mas eles melhoram as ondas de calor, e se essa for a sua maior queixa, talvez seja essa a sua escolha. E de todas as opções que eu vou apresentar agora, a única que realmente tem estudos de longo prazo, incluindo a população de alto risco que não pode tomar hormônios, é a acupuntura. Nenhuma das outras alternativas tem estudos de qualidade e de duração suficiente afirmando que não tem risco nenhum. Ou seja, se você está optando por alternativa não hormonal porque está num grupo de risco, seja câncer, trombose ou o que for, tem que prestar atenção que as alternativas podem não ser necessariamente mais seguras. E, infelizmente, não temos dados nem para dizer que sim, nem que não, porque os estudos não foram feitos com esse grupo de mulheres. Como eu falei, não existe o suplemento ou a erva que seria alternativa para uma reposição hormonal que tem esses benefícios colaterais gerais, além da coisa específica que a gente está atrás. Por isso, então, saber o que você está querendo melhorar
se faz de vital importância para a escolha desta alternativa. Então, uma boa para começar é listar os sintomas que mais estão te incomodando. Eu categorizo eles em 5 grupos: vasomotores, insônia, humor, disfunção sexual e atrofia vaginal e sintomas geniturinários da menopausa. Existem uns questionários padrões que a gente usa para poder acessar onde nessa fase do climatério e menopausa a mulher se encontra e inclui essas divisões, esses grupos que eu estou incluindo aqui. Então eu vou começar com os sintomas vasomotores e aqui entram calores, fogachos, palpitações, taquicardia. A sálvia é a que melhor ranqueia na literatura. E aqui a gente está falando do extrato em doses terapêuticas e não do tempero na comida. As doses nos estudos foram de 100 mg até 450 mg por dia. No episódio dos adaptógenos, eu te ensinei como usar quando a gente tem um intervalo de posologia. Então, para não ficar repetitivo aqui, você vai lá e escuta. A sálvia pode ajudar a reduzir as ondas de calor, os distúrbios do sono e os suores noturnos. Ela pode aumentar os níveis de estradiol nas mulheres, mas na maioria dos estudos, esse aumento não foi estatisticamente significativo. O que não quer dizer que não vai funcionar para você. Leva de 4 a 12 semanas para ver os benefícios. 30% das mulheres tiveram melhora nos sintomas em 2 semanas e 50% delas viram resposta em 4 semanas para os calores. Um estudo randomizado mostrou ter benefícios também em dores no corpo e nas articulações e que melhorou o humor. A sálvia é a que mostra ter os melhores resultados para os sintomas vasomotores de todas as outras opções. Então, quando eu falei dos adaptógenos na outra semana que ajudavam nos sintomas vasomotores, eles não ajudam tão bem quanto a sálvia. Mas é bom maneirar nas expectativas. Se o estrogênio melhora ou praticamente elimina fogacho em 6 semanas, a sálvia mostrou ter um benefício a muito mais longo prazo. Ou seja, você vai ter que usar por no mínimo 1 mês para ver esses resultados e, de acordo com a literatura, somente metade das usuárias vai ver benefício. Outra opção comumente prescrita é o Black Cohosh ou a simicifuga racemosa, e a dose recomendada é de 40 mg por dia. A evidência da simicifuga para os sintomas vasomotores não é muito forte, mas ela também não mostrou nenhuma evidência de aumento do risco de câncer de mama, o que é uma boa se essa é a sua preocupação. Mas ela só deveria ser usada de 4 a 6 meses e realmente não recomendada por mais de 6 meses seguidos devido ao risco potencial de causar problemas no fígado. Por isso eu raramente recomendo, porque eu acho que se consegue resultados semelhantes para o fogacho com os adaptógenos e a sálvia. Mas eu vejo ser bastante usado, ou seja, se você estiver usando e estiver funcionando, ótimo, mas monitore as suas enzimas hepáticas. Me surpreendeu, vou confessar, a falta de estudo porque ela é muito usada. Mas, de novo, nos estudos que temos, as evidências para os calores não é forte, mas como parece segura para câncer de mama, eu imagino que deva ser por isso que ela é mais recomendada no geral. Outra opção são os fitoestrógenos. A quantidade de evidência é razoável e pode ser uma boa solução porque ela pode ser dietética, então mais fácil de incorporar. A dificuldade nas isoflavonas, que é o ingrediente que faria diferença, quando a gente usa em forma de suplemento, precisa de uma dose bem alta, o que financeiramente pode ser caro. Não existe um consenso nos estudos, mas algo entre 40 e 50 gramas é o que é a média sugerida. E os resultados foram melhores quando as doses foram divididas 2 vezes por dia do que tomada de uma vez só. O que faz sentido se a gente olha para ele como um fitoestrógeno, ou seja, é como se a gente quisesse ter essa constância do fitoestrogênio circulando pelo corpo. Na opção dietética, fontes de isoflavonas seriam linhaça, alfafa e soja.
Mas, de novo, a quantidade de consumo necessária para viver um efeito real, às vezes é demasiadamente grande para que a gente tenha resultados de verdade. Então, em teoria funciona, mas na prática eu vejo ser um pouco difícil. Tem um estudo específico que eu vi que foi feito com leite de soja que tinha 15 gramas de proteína e 50 miligramas de isoflavona. E o resultado desses estudos mostrou que os benefícios podiam levar até 1 ano para reduzir a frequência das ondas de calor em 20%. O que, no meu ver, não é nada muito impressionante, mas pode ser que você seja uma das sortudas que veja benefício em 8 semanas, mas essa não foi a média. A adição tem que ser consistente na dieta e não algo que você faz hoje, daqui a 3 meses e aí vai esperar ver resultado. Para quem gosta de leite de soja, pode ser uma solução útil e fácil, mas para quem não gosta, talvez não seja uma boa opção, porque você teria que incorporar realmente o leite de soja na sua vida. Outra alternativa usada é o Vitex. Eu já falei aqui porque ele ajuda em outras questões hormonais e às vezes é sugerido. A dose seria entre 180 a 200 miligramas de 1 a 2 vezes por dia. Se for tintura, 5 ml por dia. Em raras instâncias foi observado um aumento em depressão. Então é só ficar ligada se isso acontecer quando você usar o Vitex e parar. E os resultados esperados precisariam de pelo menos 4 semanas. Outros suplementos usados, mas que não mostraram resultados significativamente específicos para vasomotores, mas mostraram melhoras em outros sistemas, são St. John's Wort, que eu vi traduzido tanto como erva de São João, como hipéricum. E esses 3, então, que eu vou falar agora, que é o hipéricum, a valeriana e o ômega 3, eles tiveram excelentes resultados para humor e depressão. Então, eles podem ser adicionados para dar uma ajudinha aqui também, apesar de para sistema vasomotores o resultado não foi nada muito significativo. Então, as doses seriam o seguinte: para o hipéricum, entre 270 e 330 unidades de hipéricum perforatum por dia melhoraram as ondas de calor e depressão em um estudo com as mulheres na menopausa. A valeriana, 530 miligramas 2 vezes por dia, mostrou resultados tanto em sono como um pouco em calores. Então, se você tiver esse combo, vale tentar essa opção. O ômega 3, 2 cápsulas por dia, totalizando pelo menos 850 de EPA e 200 de DHA, é o que mostrou ter resultado nas pesquisas para fogacho, mas eu normalmente uso uma dose maior por conta de outros efeitos que eu estou buscando, mas para fogacho essa foi a dose usada nesse estudo. E eu também vi, esse aqui eu já estou botando mais de curiosidade, produtos apícolas. Um estudo mostrou que o consumo diário de geleia real oral, e eles usaram 1.000 miligramas, ou seja, 1 grama, durante 8 semanas foi eficaz em aliviar sintomas da menopausa, apesar de não ter sido muito específico nos sintomas. Mas todos esses foram estudos menores e sem muito controle para mulheres que estariam no grupo de risco de reposição. De todos, esse geleia real aqui é a opção que eu menos uso, mas eu confesso achar que não faria mal algum e no passado eu já tomei por outros motivos. E por último, como eu já falei, eu abri com essa, com muitas evidências excelentes, meta-análises e estudos em pacientes com câncer, fica a acupuntura. De todas as alternativas, é a que mostra ajudar mais nos sintomas gerais, ou seja, não somente para vasomotores, mas para constelação menopausa total. E para fechar os sintomas vasomotores, é preciso falar de dieta. Hoje eu vou só dar uma passadinha, porque a gente precisaria de um episódio inteiro para falar de nutrição como um todo. Mas então eu vou focar aqui em vasomotor e alimentação. Queda de açúcar no sangue entre as refeições pode ser um grande gatilho para ondas de calor. Eu sugiro você escutar tanto o episódio sobre açúcar, como os episódios sobre jejum na menopausa. Se você estiver tendo muito suor noturno, principalmente acordando lá para as 2 e 3 suando e faz jejum intermitente muito longo ou um low carb muito pesado,
Observa se você comer carboidrato complexo, tipo legume, verdura, ou um iogurte com uma fruta vermelha, ou um kiwi, como um lanchinho antes de dormir, uma ceia para testar e ver se você vai ter calor nesse dia. Porque pode ser que o seu calor noturno seja relacionado ou engatilhado por um descontrole glicêmico. E aí você não precisaria de nenhuma outra alternativa a não ser corrigir a disglicemia. A dieta mediterrânea demonstrou reduzir as ondas de calor, assim como o álcool ser um notório indutor de suor noturno. Muitas de vocês me pediram para fazer um episódio sobre qual a melhor dieta na menopausa. E eu hesito sempre em falar de a melhor, ou a única, ou aquela que funciona, porque como você já deve estar percebendo, dependendo do seu gatilho ou da sua necessidade, o foco irá mudar. Dieta ideal sempre vai ser aquela que é sustentável para você. Sim, disciplina e escolhas sempre se farão necessárias, mas você não pode odiar a dieta escolhida. Por isso, aceitar uma certa composição corporal para ter felicidade no dia a dia, às vezes é uma escolha adequada. Mas se tratando em sintomas vasomotores, o consenso atual seria da dieta mediterrânea ser a melhor para a maioria. E independentemente de hormônios ou suplementos, estilos de vida e exercício serão seus maiores aliados. Exercício físico ajuda muito em sintomas vasomotores e não ao contrário, mesmo que durante o exercício você sinta calor. O treinamento de resistência 3 vezes por semana, durante 15 dias, em mulheres que não praticam exercício nenhum, diminuiu significativamente as ondas de calor num estudo de 2019. Mas qualquer exercício é melhor do que nada. Então, acha algo que você goste e se comprometa a fazer. Eu vou ter episódios específicos sobre exercício no futuro e, quem sabe, uns vídeos no YouTube, se vocês tiverem interesse. Mas hoje eu quero focar nos suplementos não hormonais, então seguimos. Agora eu vou falar de opção não hormonal para mudança de humor. O que eu classifico como humores seriam? Depressão, ansiedade, irritabilidade, oscilação de humor, tudo característico da perimenopausa. Semana passada eu falei das ervas adaptogênicas e elas são disparadas as melhores opções aqui. Mas é bom ter certeza também que você não esteja com deficiências nutricionais específicas, o que pode afetar o seu humor independentemente da menopausa. Então, em geral, eu olharia para como é que está a sua vitamina D. Não é para comprar vitamina D, é para testar no sangue antes de tomar. Complexo B, eletrólito, cálcio, magnésio, mas seria bom sempre testar para saber o que você precisa antes de sair suplementando com tudo. Lembrando a minha opinião sobre multivitaminas. Tem um pouco de tudo e muito de nada. E pode ser melhor que nada, mas pode ser um grande desperdício de dinheiro, já que a própria combinação em si só é problemática. Por exemplo, a maioria das multis tem ferro e cálcio, que são antagonistas, ou seja, cancelam um ao outro. Aí você não absorve nem o ferro, nem o cálcio. Por isso, se alimentar direito ainda vai ser a sua melhor ideia. E depois, suplementar estrategicamente o que poderia estar faltando. Para humores, também a acupuntura ajuda muito e os ômega 3. A nossa querida Simicifuga não mostrou efeitos significativos para ansiedade, mas quando combinada com o Hipericum, deu resultado. E como tem se mostrado segura para quem teve câncer, pode ser uma boa opção para a galera desse time. O mesmo foi visto quando a Simicifuga foi combinada com a rhodiola, como eu falei no episódio das ervas adaptogênicas. Então, se você ainda não escutou sobre elas, eu acho que elas complementam bastante esse episódio. Vai lá e vê o episódio 26. Aliar adaptógenos aos suplementos que eu estou falando aqui é uma excelente opção para quem não pode fazer terapia hormonal. A Simicifuga sozinha não parece fazer muito para o seu humor, mas quando combinada com esses adaptógenos pode melhorar sintomas emocionais. De novo, se você está tomando e sentiu melhora, não deixa o resultado da literatura cortar o seu barato. A experiência pessoal, na minha opinião, é o que realmente importa no final das contas. O St. James Wort, ou Hipericum, que já falamos,
para os sintomas vasomotores, também deu bons resultados para o que eu estou chamando aqui de humores. Então, a combinação do hipérico com a simicifuga também pareceu dar boa aqui na seção humores. Agora eu vou colocar nessa categoria humor, mas poderia ser uma categoria completamente separada, que é o que fazer para dormir. Sabemos que precisamos dormir, mas de acordo com a literatura, 61% das mulheres nessa fase têm alguma forma de dificuldade em obter sono de qualidade. Sim, a queda hormonal é uma grande contribuinte, mas eu tenho uns episódios sobre estilo de vida e sono. No site do podcast, que é isabelaforte.com.br, tem uma função de busca. Então, se você coloca a palavra-chave, por exemplo, sono, todos os episódios relacionados vão aparecer. No episódio 11, ele é somente sobre suplementos para o sono para todas as pessoas. Então, eu não vou repetir todos esses suplementos. E no site do podcast, você também pode solicitar um PDF e receber nome, dose de tudo que eu recomendo. A progesterona controla a resposta ao estresse. Ela relaxa e ela é sedativa. O estrogênio aumenta o sono REM, que é o sono de movimento rápido do olho, que acontece quando a gente está sonhando. O estrogênio também ajuda na produção de melatonina e diminui o tempo que a gente demora para pegar no sono e também quantas vezes a gente acorda durante a noite. Além disso, ele regula o nosso termostato, o que é essencial para entrar em sono profundo. E por isso que sem ele a gente tem as ondas de calor, como eu já falei no episódio dos hormônios. Ou seja, a menopausa é a inimiga número 1 do sono de boa qualidade. E o sono de boa qualidade vai determinar todos os outros sintomas. Por isso, a minha primeira intervenção sempre será o sono, se ele não estiver legal. O resto não vai funcionar se você não estiver dormindo. Exercício melhora o sono, mas se a gente não dormir, não tem energia para fazer exercício. É pegadinha total. O meu objetivo aqui é te ajudar a trabalhar com a sua fisiologia, que está em constante mudança, te ajudando a preencher as lacunas que o seu hormônio em declínio estão deixando. Então, às vezes, você pode fazer isso mudando o exercício, a dieta, o estilo de vida, mas às vezes você vai precisar de ajuda extra e de uma certa motivação. Eu sei que você está cansada, eu sei que você não dormiu bem, mas tenta fazer algum exercício porque vai ajudar no final. Eu não sou fã de farmacologia para dormir, porque elas podem causar dependência e têm efeito colateral significativo. Então aqui, sempre que possível, eu prefiro as abordagens mais naturais. Então, em primeiro lugar, sugiro voltar aos adaptógenos discutidos no episódio 26. Uma vez que muitos desses produtos, como o ashwagandha e o holy basil, são eficazes para reduzir o estresse e promover o sono e também ajudar nas outras coisinhas que a gente já falou. E aí, se os adaptógenos não estiverem funcionando para você dormir, aí você tenta adicionar os suplementos do episódio 10, que quando aliados com as outras intervenções de todos os episódios de sono, eles podem ajudar muito. A simicifuga volta a ser mencionada na literatura para essa população específica, apesar de eu continuar achando que os adaptógenos funcionem melhor que ela também para dormir. Outro suplemento alternativo que ajuda no sono e que a gente já falou é a valeriana. E aqui a gente quer a raiz ou em cápsula ou em tintura e chá. A dose recomendada é de 400 a 600 miligramas do extrato de valeriana para ajudar a pegar no sono. Então, valeriana ajudou nos vasomotores pouco, mas ajuda muito a dormir. Outra opção é o concentrado de tart cherry juice, ou o suco de cereja azedo. A literatura demonstrou que ele pode ajudar a aumentar a produção endógena de melatonina, ou seja, aumentar a nossa capacidade de produção pelo próprio corpo, além de ter propriedades anti-inflamatórias. E a inflamação pode atrapalhar o seu sono. Ele também é rico em antioxidantes e polifenóis, e é bem gostosinho, então ele pode ser uma boa opção. Eu às vezes uso nos meus mocktails, que são os coquetéis sem álcool que eu faço, eu misturo água com gás, ponho uma folhinha de menta, quase que me dá onda.
Mas eu confesso que eu não conseguiria tomar ela todas as noites. Eu tô dando como opção para o episódio ficar completo, mas na prática eu não sei se muitas de vocês vão conseguir tomar diariamente, mas pode ser que um shot funcione. Na literatura, os resultados para sono são bem legais. E eu vou terminar falando de melatonina. Quem ouviu os meus episódios sabe que eu tenho algumas ressalvas. Melatonina é um hormônio produzido na glândula pineal do seu cérebro. E a melatonina é fundamental para regular o ciclo natural de sono e vigília. Eu falo muito disso quando eu explico como funcionam os ciclos naturais de sono. O papel da melatonina no sono, ele é um pouco complexo e apenas tomar uma pílula de melatonina não funciona da mesma maneira que a melatonina que é produzida naturalmente junto com seus outros hormônios. E ela também pode ter um efeito de ressaca, mantendo você meio enjoada ou grogue depois de acordar. Em mim, tem um efeito meio depressivo. Mas isso pode ser consequência da dose ou de falta de melatonina não ser o meu problema. Mas, de acordo com a literatura, um dos maiores problemas com a suplementação de melatonina, na verdade, é a falta de vigilância e de rígido controle de qualidade. E você poderia estar tomando uma dose suprafisiológica, ou seja, muito acima do que o seu corpo jamais produziria sozinho. A maioria dos produtos testados, mesmo de marcas de boa qualidade, apresentaram dosagem muito diferente da listada, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, a gente não tem a menor ideia do que a gente está tomando. De um modo geral, quando se fala de melatonina, eu gosto de testar com um teste chamado Dutch Test, para ver se a sua falta de sono é realmente falta de melatonina antes de usar. Mas eu sei que nem todas vão ter acesso para isso. Então, a minha sugestão seria começar com outras alternativas. Então, começa com a valeriana e a ashwagandha, o magnésio que eu falei. Glicina pode ajudar a cair a temperatura central do corpo. O suco de cereja azeda, que foi demonstrado aumentar naturalmente a produção de melatonina e não tem nenhum efeito colateral ou da ressaca, que é comum quando a gente toma melatonina pura. E aí depois, se testar todas essas alternativas, achar que ainda precisa de ajuda, aí introduz a melatonina e começa bem baixo. Experimenta. A menor dose eficaz seria 0,3 até 1 miligrama, uns 30 minutos antes de dormir. Sobre disfunção sexual, já temos alguns podcasts sobre isso, então não vou entrar nos detalhes. De novo, vai no site, coloca lá a palavra-chave, vagina, e ele vai te dizer qual podcast escutar. No episódio passado dos adaptógenos, eu falei que vejo excelentes resultados com ashwagandha e maca peruana nesse campo de disfunção, tanto na função sexual como satisfação e orgasmo. E aí, como ajuda também em fadiga e ansiedade, acho que é uma ótima escolha para começar. Eu também tenho um episódio chamado Vagina Feliz, que entra no detalhe sobre o que fazer no caso de atrofia vaginal. Então eu vou passar meio batida por esses que eu já falei lá, para o episódio não ficar muito longo. Dos suplementos que eu não mencionei ainda em nenhum desses podcasts, mas que demonstrou muito bom resultado para a disfunção sexual, é o Tribulus terrestris. A dose seria 750 miligramas, que em 120 dias mostrou um aumento na testosterona livre e biodisponível. E eu sei que esse episódio é dedicado a terapias não hormonais, mas eu quero que vocês todas saibam que o estriol vaginal pode ser usado até em pacientes com câncer. Então, faz pesquisa, conversa com seu médico, porque nada vai funcionar tão bem quanto ele para atrofia e secura vaginal e o risco é muito, muito baixo. Outras coisas seriam usar hidratante vaginal com ácido hialurônico e vitamina E. Como suplementos, os mais documentados são a Pueraria mirifica, 25 a 100 mg por dia, mas é preciso usar pelo menos 6 meses para ver resultado. Eu prefiro as coisas de ação local. Lá no Vagina Feliz, eu dou bastante detalhes sobre como escolher os hidratantes e coisa e tal. Para síndrome geniturinária da menopausa ou para UTI, cistite, de novo, hormônios são as melhores coisas e de risco baixo para todas.
você precisa muito testar se você está deficiente em vitamina D e corrigir essa deficiência se você está sempre tendo cistite. E fisioterapia pélvica ajuda muito. Outros suplementos específicos para quem está com infecção urinária temos bons resultados com a combinação de cranberry e D-manose. 500 miligramas 2 vezes por dia, e você pode até tomar uma dose alta, tipo 2 gramas, quando sentir que a infecção urinária está chegando. E, claro, conversar com a sua médica, em alguns casos, tem que tomar um antibiótico. Quando a infecção já está instalada, talvez você não tenha muita escolha a não ser o antibiótico. Essas prevenções são boas para evitar. Então, se você está aí sofrendo agora e precisa tomar um antibiótico, toma, mas depois vamos cuidar dos seus intestinos, da sua flora intestinal, da sua disbiose e de tudo que a gente já vem falando aqui para que você não tenha mais. E a menopausa agrava muito e, de novo, hormônio vaginal, risco baixo, alto benefício. Os probióticos, e agora talvez eu vou falar os nomes, mas eles são os nomes meio complicadinhos. O L. ramonosus e o L. reuteri e o L. crispatus são excelentes e podem ser tomados via oral ou colocado direto na vagina. No Instagram eu tenho post sobre isso e eu vou tentar fazer um outro para ir junto com esse podcast. E claro, de novo, olhar a saúde da microbiota intestinal, porque o que estiver acontecendo na sua flora intestinal vai afetar a microbiota vaginal também. E, só para terminar, alguns estudos mencionam uva urse, que poderia ser usado em extrato ou chá por até 3 meses, mas não é recomendado para quem tem problemas nos rins. Nesse campo aqui, a acupuntura também demonstrou ter excelentes resultados. Quando você começa a me escutar falar rápido, é que eu entrei na ansiedade de que o episódio está longo. Olha só, eu estou na missão de levar essa sabedoria para o maior número de mulheres e eu tenho o desejo que esse papo vire conversa corriqueira e que tome proporções suficientes para que a gente tenha estudos de qualidade. Quanto mais mulheres entenderem, maiores são as nossas chances de terapia hormonal ser coberta pelo SUS, pelos planos de saúde e que mais profissionais se interessem em aprender. E quem é que ganha com isso? Todas nós. Ou seja, se você estiver gostando do conteúdo, divide com as suas amigas, dá 5 estrelas no podcast e me avisem sobre temas que gostariam que eu falasse. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.